Olá, sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas a mais um Alesp em Pauta. No programa de hoje nós vamos falar sobre a Constituição Nacional e a Constituição do Estado de São Paulo. A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, conhecida como Constituição Cidadã, é a que rege todo o ordenamento jurídico brasileiro de hoje em dia. O Brasil teve 7 constituições desde o Império, as de 1824, 1891, 1934, 1937, 1946, 1967 e a de 1988, que completa 35 anos. A Constituição do Estado de São Paulo foi promulgada em 1989, um ano após a do Brasil, que também completa 34 anos na mesma data, um ano depois da atual Constituição Federal. Essas duas constituições têm algo em comum, elas foram promulgadas no dia 5 de outubro. É para falar sobre essas constituições que regem o nosso país e o nosso estado que nós conversamos agora com o cientista político, professor também, Lindener Pareto, e com a advogada constitucionalista Paula Tonani. Sejam muito bem-vindos e espero ter pronunciado de forma correta seu nome. Lindener Pareto. Lindener Pareto. Tomara que até o final a gente consiga, né? Uma alegria estar aqui com você de novo, Mari, com o nosso grande público paulista. E com a doutora Paula também, muito prazer. Prazer. Doutora. Prazer. Muito obrigada pela oportunidade de falar sobre o aniversário da Constituição, que é motivo de festa para todos nós. Sem dúvida. É a primeira vez que nós temos, durante tanto tempo, a vigência de uma mesma Constituição. Então, entendo que é motivo de festa. Agora, resgatando um pouco disso que a senhora falou, eu gostaria de direcionar para o professor, né, para contextualizar um pouco historicamente, antes da doutora entrar efetivamente nesses meandros mais jurídicos. Professor, como que foi, então, né, que nós chegamos a essa criação da Constituição Federal e um ano depois da estadual? Maravilha. Acho que o primeiro ponto fundamental é, na verdade, o Brasil teve uma Constituição, que é de 1824, que foi a Constituição que mais durou na história do Brasil, porque ela durou de 1824 até a queda da República em 1889, que é a famosa Constituição outorgada pelo Pedro I lá atrás, no século XIX, na formação do Estado da Nação. Então, depois disso, tivemos 6 constituições republicanas, incluindo a cidadã, chamada assim por conta da sua inclusão social, das suas pautas sociais, que já era uma reivindicação dos movimentos sociais brasileiros desde muito tempo antes. E acho que o primeiro ponto a se destacar é que ela é feita logo após mais de 21 anos de ditadura militar. O Brasil viveu uma brutal ditadura militar durante mais de 21 anos e, em função disso, toda essa Assembleia Legislativa ou Constituinte vai se configurar tentando incorporar pautas historicamente excluídas por regimes autoritários na história do Brasil. Então esse é o grande ponto, né? Ela vai incluir a questão do uso social da terra, a questão da assistência social e, evidentemente, aquilo que é a sua liberdade de ir e vir e de se expressar. Por isso também ela é conhecida como a Constituição Cidadã e que agora tem 35 anos, quase a minha idade, né, doutora Paula? Mas só que não, né? Eu tenho 5 a mais, mas que tem a ver com essa nossa esperança de que pela primeira vez aí sim na história republicana a gente tem uma Constituição tão duradoura assim e esperamos que continue, né? Doutora, fala pra gente um pouco também desse momento, desse resgate histórico, como a senhora falava nos bastidores, né, é muito intrínseco a Constituição Federal e a estadual, a criação das duas e todo esse movimento que aconteceu antes para que nós tivéssemos ambas, né? Quando o Brasil teve a sua independência, todo esse movimento ele se caracterizou pela realização pelos próprios portugueses, não é? A gente não teve os povos originários impondo qualquer tipo de preceito legislativo que aqui pudesse existir. Isso significa dizer que a nossa primeira Constituição, a segunda, a terceira, eu não gosto de dizer que foi uma cópia da dos portugueses, porque seria grosseiro falar dessa maneira, não é? Mas ela foi feita por juristas cuja formação era em Portugal, em Coimbra, especificamente. Então, nós tivemos o berço da nossa legislação, e isso não só para a Constituição, também para o Código Civil, para o Código Comercial à época, nós tivemos uma releitura da legislação portuguesa, da legislação francesa. Eu brinco que a gente não ganhou independência na independência do Brasil, quando deixamos de ser monarquia para ser república, entre aspas, né? Eu digo que a gente ganhou a nossa independência com a Constituição de 88. Porque todas as constituições anteriores, elas, logicamente, a mudança delas sempre representou uma mudança histórica caminhando junto,
não é? Então eu tinha lá um movimento de Getúlio Vargas, eu tinha uma mudança da Constituição. Eu tinha uma revolução constitucionalista e eu tinha uma mudança de Constituição. Mas eu costumo dizer que a nossa independência mesmo, ela veio com a Constituição de 88, que é a Constituição Cidadã. E foi um movimento, e ela foi um marco tão grande na nossa história, em termos de libertação definitiva de outras legislações que fizeram a gente nascer, que ela gerou a necessidade de que as legislações estaduais também fossem alteradas. Não é à toa que a Constituição do Estado de São Paulo e de outros estados precisou ser refeita, entre aspas, o refeita, né? Precisou renascer, precisou ser reinventada um ano depois. Não havia mais como conviver os textos legislativos anteriores com a Constituição que veio em 88, por conta de... Eu brinco, a nossa independência, falar isso ao lado de um historiador é meio grosseiro, não é? Mas eu costumo dizer que a nossa independência veio em 1988. Você tem que toda a antes razão, disso a gente estava fazendo releitura dos portugueses, dos franceses, como queiram. E acho que uma releitura, de fato, autoritária. Porque, claro, tem toda a influência da formação de Coimbra, uma formação europeia, uma formação absolutamente elitista, né? Mas tem suas cores locais que a elite luso-brasílica vai criar. Por exemplo, a questão da exclusão daqueles que não têm renda, que é o voto censitário. Muitas constituições da Europa permitiam que você pudesse votar para além do censo, para além da renda. Sim. E isso a gente não copiou. Então era um voto censitário. E a questão da escravidão no século XIX. Sim. Quando vem a Constituição de 1891, que é a primeira Constituição republicana do Brasil, que deveria ser eventualmente um pouco mais democrática, afinal é a República, são eleições estabelecidas e assim por diante, não é mais monarquia, mas essa Constituição não permitia, por exemplo, o voto dos analfabetos. Então, na prática, é o que a doutora disse, o Brasil só vai, digamos, se emancipar, se libertar para permitir o voto de todos e todas os brasileiros. Exatamente. A partir da Constituição de 88, que vai permitir o voto dos analfabetos, num país que sempre foi majoritariamente analfabeto. Então é isso, né? No fim das contas, de fato, não tem nada grosseiro, não. Foi no ponto. Eu não quero parecer grosseira e nem honrar a herança que os portugueses nos deixaram, não é? Nós somos fruto de toda esta colonização, das características de independência que tivemos, mas não há como negar que isso tudo refletiu na nossa legislação. 88, a Constituição de 5 de outubro de 88, ela é um marco porque, de alguma maneira, ela rompe, e também a forma da gente se comunicar mudou muito, não é? Você tem Segunda Guerra Mundial, que encerrou, que deveria ter sido uma influência grande nas constituições anteriores, acabou não sendo, né? Bom, o fato é que eu brinco que a gente ficou independente legitimamente em 1988 e os estados tiveram que se reinventar. Não é à toa que a Constituição do Estado de São Paulo ela vem exatamente um ano depois. E por que um ano depois? Porque foi o tempo que o legislativo levou para se reorganizar. Imagina que para você promulgar uma Constituição, você tem rigores formais muito maiores do que para promulgar uma legislação infraconstitucional. Então, por que um ano depois? Porque a hora que aprovou a Constituição Federal, todo mundo correu entre aspas, logicamente, para adequar os textos estaduais. Nós estamos numa república federativa. E a própria, desculpa, mas a própria Constituição de 88, ela levou 20 meses para ficar pronta, né? Quer dizer, teve uma série de debates sensacionais com as figuras políticas que ali estavam e que algumas estão ainda hoje. Então, estava lá Fernando Henrique, Lula, estava Dilma, estava Brizola, Ulisses Guimarães e, evidentemente, também toda a parte da direita e da ultradireita que hoje também aparece no debate político. Sim. Desde a era Bolsonaro. Envolve na Assembleia Legislativa de São Paulo, ó, que interessante, tinha o Erasmus Dias, que era vinculado à ditadura. Sim. E ele foi deputado estadual constituinte de São Paulo, né? E tinha o José Dirceu, mostrando os dois polos de oposição que depois vão se manifestar na nova república, né? Sim. Toda essa multidisciplinaridade é muito rica, né? É uma Constituição jovem.
se a gente for pensar, né? 88, sim, quer dizer, mais jovem do que muitos, como o Lindner, por exemplo, disse aqui, né? Mais jovem do que ele próprio. Talvez esse seja o motivo, porque boa parte desses direitos não são resguardados ainda até hoje, direitos previstos na Constituição ainda não são na sua plenitude resguardados? Eu tenho uma opinião um pouco distinta com relação a isso. Costumo dizer que na grande maioria das vezes, inclusive no debate às vezes com os colegas, em conversas informais, sou até voto vencido. O fato é que nós precisamos de segurança jurídica. Ponto. Nós precisamos de segurança. Para o quê? Para poder atrair investimentos, para poder investir em educação, para poder, enfim, para o nosso Estado poder viver a sua plenitude. Você não tem segurança com uma legislação que muda a cada tempo. Dentro da nossa Constituição Federal, nós temos todas as ferramentas necessárias para ter a plenitude do Estado de Direito. Elas só precisam ser cumpridas, elas só precisam ser executadas, elas só precisam, e isto que é a minha opinião, ela diz respeito não apenas à Constituição Federal, ela diz respeito também à Constituição Estadual. Se a gente observar a organização lógica, técnico-lógica da Constituição Estadual, ela é muito semelhante à da Constituição Federal, logicamente com as suas especificidades. O que a gente precisa imaginar? A organização do Estado na esfera federal, ela segue uma mesma lógica de raciocínio com a organização do Estado na esfera estadual e na esfera municipal. Nós temos poder legislativo, 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 executivo, 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 judiciário também, né? E judiciário. No municipal você não tem judiciário. Então, por certo, que a Constituição Federal, ela dita lá um regramento do Estado de Direito que tem que minimamente, eu não diria copiado, porque seria um adjetivo vulgar, um verbo vulgar. Mas ela tem que minimamente seguir a mesma linha de raciocínio. Não é? Isso significa dizer que o que a gente fala para a Constituição Federal, o que eu digo para a Constituição Federal, salvo algumas especificidades que a gente até pode abordar, mas para mim se aplica igualmente à Constituição Estadual. O fato é que a gente precisa entender que o que nós temos não é poder executivo, poder legislativo e poder judiciário. O que nós temos são a função legislativa, a função executiva e a função judiciária, que dentro dela desempenha tarefas típicas e tarefas atípicas. Nós estamos vivendo, por exemplo, a CPI dos transgêneros, que estamos, por exemplo, abordando ela. Quando o legislativo julga, trabalhando dentro da CPI dos transgêneros, por exemplo, ele está fazendo o quê? Ele está fazendo uma função atípica, que a função típica do legislativo é, tecnicamente, produzir leis, atipicamente ele julga. Isso serve para o executivo, que tem suas funções típicas e atípicas, e para o judiciário da mesma maneira. O judiciário, em última instância, também produz lei quando profere decisões que precisam ser obedecidas por todos. Por que esse meu discurso? Esse meu discurso para dizer que o nosso Estado democrático de direito, ele, em últimas análises, ele está muito bem organizado. As funções, o limite de cada função, dentro do poder judiciário, dentro do poder legislativo, ela está lá estampada, nós só precisamos fazer cumprir. Nós só precisamos que a máquina que funciona embaixo de toda essa organização seja eficaz e seja eficiente, que são coisas diferentes. A gente às vezes é eficaz, não é eficiente. Às vezes a gente é eficiente, não é eficaz. E estou falando tudo isso para defender que, particularmente, eu não vejo necessidade de mudança de texto, de reforma do texto. Eu vejo, particularmente, a necessidade de nós nos mobilizarmos. Hoje, por exemplo, a minha formação técnica é diferente da formação técnica de Lindner. E olha, juntos, como nós podemos voar alto. Olha como juntos nós podemos ir longe. Até e aplicando os recursos que já temos. Né? Não precisamos... Olha, o papel do Supremo, o papel do nosso Supremo, ele foi absolutamente ampliado dentro da Constituição de 88, com a criação, por exemplo, das ações diretas de constitucionalidade. Ali nós temos uma ferramenta extremamente eficaz
para fazer o sistema funcionar. A nossa Aqueles contrapesos, né? Com os pesos e contrapontos, né? Então, assim, é só a gente fazer cumprir. Professor, você enxerga alguma necessidade de alteração, revisão, atualização em alguma das duas constituições? A gente está falando tanto da federal quanto da estadual? Como dizem os jovens, se é que eles dizem isso, que muda toda hora, né? Essa é a pergunta de milhões. E acho que tem um fundo filosófico histórico aí, além do jurídico, que é essa invenção na modernidade constitucionalista, desde a Revolução Francesa, dessas constituições que permitem uma organização democrática, né? E apesar da Revolução Francesa reivindicar a igualdade de direitos entre os homens, entre as mulheres, inclusive que na Constituição ou na Revolução Francesa reivindicar a igualdade de gênero desde o século XVIII, não houve uma universalização. Assim, trocando em miúdos, na prática, se a gente for pensar no mundo hoje, e nas constituições, que estão muito bem redigidas, concordo plenamente, mas as pessoas, na prática, não se sentem umas iguais às outras. Não há uma universalização daquilo que é um sentimento, é um afeto mesmo, de que você seja, Mariana, igual a mim, um homem no mundo do patriarcado. Ou seja, esse sentimento, na prática, não é universal. Ele está na legislação, ele está no bom texto, ele está em algumas práticas jurídicas, ele está em algumas sociabilidades, mas ele não é visto de forma universal, e a gente viu muito bem isso no Brasil recentemente. Não está no dia a dia, né, professor? No dia a dia profundo. Então, acho que a questão é pensar quando que a gente vai conseguir, enquanto condição humana, universalizar uma igualdade de direitos entre nós. É a questão que fica, porque esse sentimento não existe plenamente ainda. Agora, de lá para cá, muitas conquistas foram realizadas. Então, por exemplo, a Constituição de 34 conquistou o voto feminino. Claro, aí veio Vargas em 37, fecha o Congresso e acaba com a Constituição de 34. Então, tem tudo a ver com o que a doutora falou. Se a gente não mantém uma continuidade de um texto constitucional que valha por mais de 30 anos, eu brinco em aula, mas brinco falando sério, quase chorando, o Brasil não passa 30 anos sem ter um golpe de Estado. E se a gente tem um golpe de Estado a cada 30 anos, significa que a gente não tem uma Constituição duradoura. Então essa de 88 é que mais tem durado e que agora, nos últimos anos, sofreu ataques brutais, mas conseguiu. Nos freios e contrafreios, sobreviver. E mostrando uma certa maturidade, finalmente, da história republicana brasileira. Agora, na prática, tem a ver com desigualdade social. A gente vai conseguir resolver essa desigualdade? E isso envolve a criminalidade. Tem a ver com corrupção, tem a ver com uma máquina pública que, a despeito de ser de uma nova Constituição de 88, herda uma série de elementos, uma série de políticos que são da ditadura. A ditadura nunca desapareceu nos seus mecanismos completos na história do Brasil, em termos de militarismo, em termos de atitudes contra a Constituição. É uma herança perversa que a gente precisa resolver. Como combater as heranças, inclusive na segurança pública, da última ditadura militar. Esse é o desafio que o Brasil tem nos próximos 35 anos. A minha idade, praticamente. As ferramentas, como a doutora disse, estão dentro da própria Constituição, inclusive as ferramentas para o próprio Legislativo, ou para os legislativos funcionarem, como é o caso aqui do Legislativo paulista, né? E ainda assim, parece que muita coisa a gente não vê funcionar. Né? Não é difícil a gente ver casos, por exemplo, análogos à escravidão. A gente tem visto muito isso. Muito. Né? Ou diferença racial, ou diferença de gênero. E tudo isso está contemplado nessa Constituição. Então, eu participo de alguns debates acerca da obtenção de lucro com responsabilidade. Eu estudo muito esse tema e, enfim, né? Estudei. Tudo isso está contemplado não só, e eu ouso dizer, está contemplado na Constituição e, de alguma maneira, logicamente, cada vez que as relações sociais elas se modificam, elas se aperfeiçoam, elas melhoram, né? Não quero acreditar que estamos andando para trás, eu sou uma otimista... Inveterada? Inveterada sou, né? Inclusive, eu ouso dizer que na própria legislação infraconstitucional, nós só temos hoje utilização de mão de obra análoga à Constituição, nós só hoje temos utilização de mão de obra de menor, nós só hoje temos produção de lucro à custa de danos ao meio ambiente por falta de fiscalização.
Porque a legislação apta para coibir todas essas práticas, elas estão aí. Poderiam ser aperfeiçoadas? Poderiam, né? Mas elas estão todas aí. É só você ver todas as políticas públicas que foram implantadas, tanto na esfera municipal como na estadual, com a questão de gênero. Todas as políticas que estão sendo implantadas, elas estão sendo feitas sem necessidade de alterar a Constituição. Nós passamos por um transtorno gigantesco aos 8 de janeiro e sobrevivemos com as ferramentas constitucionais e infraconstitucionais que nós temos. Não é? Nós estamos evoluindo enquanto sociedade, porque estamos, eu quero acreditar que estamos. Não é? Quando eu imagino que se eu tivesse nascido há muito poucos anos atrás eu não poderia votar e hoje eu posso, quando eu imagino que a gente já evolui para a jornada de, por exemplo, 4 dias na semana, de 35 horas semanais, quando eu imagino que os direitos dos trabalhadores hoje são incomparáveis aos mesmos direitos, por exemplo, na era Vargas, né, que se intitulava o Estado Novo, né? Eu quero acreditar que nós estamos andando para frente sem necessidade de ter modificado a Constituição. Os direitos sociais estão lá. Os direitos das mulheres, por incrível que pareça, estão lá. Né? Os direitos dos homens. Dos indígenas, né? Que é a questão da hora, né? Isso porque a gente nem vamos aqui entrar no mérito do último julgamento que teve. Do marco temporal. Do marco temporal. Quer dizer, veja como a nossa Constituição ela é rica. Nós precisamos... Nós aqui no Brasil, né, nós talvez sejamos o país mais próspero do globo terrestre. Nós temos extensão territorial, nós temos clima, nós temos uma população fraterna. Ninguém venha me dizer que não é porque é. Não é? Nós somos empáticos por natureza. Se alguém cair machucado aqui, a gente para o que está fazendo aqui para ir lá atender. Todos nós que estamos aqui. Nós somos empáticos em última análise. Nós poderíamos ser uma potência no globo. Nós só não somos uma potência ainda no globo terrestre porque a gente não oferece segurança. Segurança do quê? Das nossas instituições? Não necessariamente. A gente não oferece segurança para investimentos, a gente não oferece segurança de mecanismos infraconstitucionais. Vocês imaginem a alteração de uma Constituição, o que implicará na legislação infraconstitucional. Nós não conseguimos avançar com uma reforma tributária. Vocês imaginem a mudança de uma Constituição, o que poderia implicar em termos de reforma administrativa, em termos de reforma tributária. Portanto, na minha mais modesta opinião, porque eu admito publicamente que sou voto vencido, inclusive dentro dos meus pares, né? Na minha mais modesta opinião, nós precisamos dar conta das nossas reformas. Precisamos empoderar os nossos conselhos. Quando a gente dá conta da reforma administrativa, o Estado precisa ficar um pouco menos robusto. Quando a gente dá conta da nossa reforma tributária, quando a gente vai dando conta das reformas e a gente empodera os nossos conselhos, eu tenho a impressão que a gente voa mais alto do que alterar a Constituição. Organizar a casa primeiro, né, doutora? Para nós precisamos passar a vassoura, depois passar o rodo, né? Depois jogar o cheirinho. A senhora, para depois e precisamos convocar todo mundo a pegar a vassoura. É isso. Né? A senhora comentou sobre o papel das instituições e sobre os ocorridos no dia 8 de janeiro desse ano, né? Professor, o senhor acredita, né, em que medida esse evento 8 de janeiro, que entra para a história, acredito não só nacional, né, mas internacional também, ele coloca em algum momento à prova ou em xeque a Constituição e o papel de todas as instituições, por mais que a gente tenha saído vencedor, digamos assim, né, como a doutora colocou? Será? Bom, acho que é uma questão fundamental e a gente ainda não tem uma resposta mais acabada ou mais pronta em função das CPMIs, das CPIs e tal, que estão tratando do assunto. Então, cada vez mais fica evidente que esses ataques de 8 de janeiro, aos nossos grandes poderes, né, que vêm ali
do mundo iluminista, tripartite, Montesquieu, executivo, legislativo, judiciário, como aconteceu em Brasília, cada vez mais fica evidente que foi um ataque orquestrado, não só pelos populares que lá estavam, mas por outros grupos que cada vez mais vão ficar evidentes nessas CPIs. Ou seja, foi um ataque orquestrado de muito antes. E eu diria que aí voltamos à questão da ditadura no Brasil. Quando, lá atrás, ontem eu estava com o Juca Kfouri, o grande jornalista Juca Kfouri, entrevistando ele lá no ICL, um programa de história que inclusive eu faço lá, convido vocês a irem, né? No Instituto Conhecimento Liberta, e o Juca me falava da questão da democracia corintiana, ele é corintiano fanático. Lembra a democracia corintiana? Que tinha a ver com a concentração dos atletas, ser um pouco mais livre, as pessoas terem direito de escolher o presidente do clube, etc. Muito que bem. O grande doutor Sócrates, que lutou pela democracia, pelas diretas já, disse que se a emenda Dante de Oliveira não passasse, o que era a emenda Dante de Oliveira? Aquela que teria eleições diretas para a presidência da República depois de mais de 21 anos de ditadura. O Congresso não aprovou. O Congresso votou indiretamente na eleição do Tancredo, que virou o presidente do Brasil, acabou morrendo e assumiu o Sarney. Ou seja, o povo não pôde votar para a presidência da República. Então ali tem um indício crucial, que foi o quê, Mário? O Brasil não se democratizou efetivamente. Mesmo com a Constituição de 88, que, como disse a doutora, é genial, tem todos os mecanismos ali possíveis e impossíveis para fazer a democracia mais efetiva, na prática, em termos estruturais, a gente ficou refém de uma abertura lenta, gradual e segura que nunca se efetivou. E dou exemplos práticos. Nossas forças de segurança pública. Eu tenho parentes que são policiais, são muito sérios, são dos direitos humanos e etc. Mas nossas forças de segurança pública precisam de uma revolução em termos de tratar das questões de segurança no Brasil. Por quê? Porque elas são autoritárias e parte desse autoritarismo vem da ditadura militar. Isso vale para alguns mecanismos jurídicos e isso vale para as questões econômicas. Acho que o grande pano de fundo que envolve o 8 de janeiro, que sim ameaçou nossa estrutura democrática, mas sim a gente respondeu rápido e respondeu também por uma certa maturidade dessas instituições, inclusive do Supremo. Mas o grande pano de fundo é as democracias liberais representativas inventadas desde a Revolução Francesa ou desde a independência dos Estados Unidos vão sobreviver à força do capital que constrói, como diz o Caetano, destrói coisas belas. A música Sampa diz isso. Quer dizer, a gente vai virar definitivamente refém do lucro e do capital ou a gente vai conseguir distribuir renda, mesmo com a economia de mercado vicejando? Essa é a grande discussão política, que envolve nossas assembleias, nossas legislações, nossas eleições municipais, a questão da privatização ou não dos serviços públicos, como tem acontecido em São Paulo recentemente, mas que é o grande debate de todas as democracias liberais representativas. A gente vai, como dizia lá atrás o George Washington, né, ser refém do lucro ou seremos cúmplices da democracia? Sinceramente, nós já estamos aprendendo a importância de auferir lucro com responsabilidade. Nós já estamos aprendendo. Se não tivéssemos, não estaríamos aqui como estamos hoje, né? Podendo, por exemplo, falar sobre esse assunto, livremente. Né? Eu sou uma otimista, sinceramente. Assim, com devido respeito, eu sou uma otimista. Eu também, né? Mas sei certamente que o lucro com responsabilidade ainda não é estrutural, né? Está longe de ser aquilo que é a nossa realidade. O que acontece no mais das vezes é que as corporações, tanto as big techs quanto as mineradoras, ameaçam a chance de sobrevivência e hipotecam a nossa vida na Terra. Ou seja, nossos indígenas estão falando isso o tempo todo, o Krenak, Copenaua, a Guajajara, no Ministério dos Povos Indígenas. Mas também concordo com você ao mesmo tempo, né? Existem grupos que conseguem criar essa responsabilidade social, né? Mas ela deve ser estrutural, né? Sim. Para ser estrutural precisa de segurança. Jurídica, né? Jurídica. Agora, falando em segurança jurídica, voltando para a questão de fiscalização, qual a importância dos legislativos, e aí falo dos legislativos estaduais, que têm o papel de fiscalizar, não só os legislativos estaduais, mas qualquer outro, os municipais também têm o papel de legislar os executivos municipais e assim, né, estadual e federalmente, para fortalecimento ou para o cumprimento dessa Constituição Federal? Nós, na esfera estadual, pelo menos, a gente precisa empoderar os conselhos. Né? Nós tivemos agora há pouco tempo eleições para o Conselho Tutelar. Uhum. Né? Eu não vejo a população
tão engajada quanto deveria, por exemplo, nas eleições do Conselho Tutelar. Estou dando um exemplo que tivemos há pouco, né? Talvez, se a gente demonstrar para a população o poderio dos conselhos, o poderio da fiscalização, a própria população passa a cobrar. E quando a população passa a cobrar, acabou, né? Pelo menos 2/3 do nosso problema, de alguma maneira, fica resolvido. É como eu vejo. Eu não vejo a nossa população engajada em fiscalizar a atividade das pessoas que eles elegeram, em fiscalizar a atividade dos conselhos, em fiscalizar as atividades do próprio Estado. E aí, gentileza gera gentileza, fiscalização gera fiscalização, a gente vibra e atrai. Se eu não cobro, eu não tenho de volta. E isso vira um círculo vicioso, né? Que a gente precisa romper, que a gente precisa quebrar. Doutora, para cobrar, eu preciso ter um entendimento. Exato. Certo, professor? Para eu cobrar ou para eu participar de discussões como a senhora citou, por exemplo, com a mais recente do Conselho Tutelar, sim, a população, ou grande parte dela, precisa entender o papel do Conselho Tutelar e a importância desse órgão, né? Por exemplo. Sim. Né? A exemplo, pegando Estamos dando um exemplo caso só. muito Sim. exato, pensando um tema. Mas grande parte da população, professor, qual parte da população sabe dizer hoje qual é o papel real do Conselho Tutelar? Bom, mais uma pergunta de milhões que a Mari faz para a Exato. gente, né? Eu estava, de novo, dando esses exemplos do cotidiano, conversando com Paulo Galo, que é líder dos entregadores antifascistas e tal, e que Sim. reivindica uma dignidade no mundo do trabalho que está uberizado e etc. Aí ele falou assim para mim, eu fiz um convite para ele para dar um curso lá no lugar que eu trabalho, e aí ele falou, mano, falando como periferia, eu vou te dar a real. Vocês estão falando com a periferia de verdade? Ele olhou para mim. Aí eu falei, não, tem uma bolha aí, né? Ou seja, eu diria que todas as nossas grandes formas de comunicação institucionais, inclui a daqui, inclui das instituições que eu dou aula, inclui a de todos os lugares, precisam se reinventar e se revolucionar numa linguagem que de fato acesse efetivamente as pessoas. Por faixas etárias, evidentemente, mas efetivamente atinja o grosso da população. E qual é o grosso da população brasileira? É a população trabalhadora, periférica, mais de 70%, que ganha menos de R$2.000 por mês. E a gente não consegue falar com elas, porque temos modelos de comunicação que se espetacularizam em função de uma certa indústria cultural, que não chegam, né? Não há uma comunicação simples que chegue de fato nas pessoas. Aí elas atravessam a rua, olham a belíssima arquitetura de nossas assembleias ou de Brasília, com aqueles prédios do Niemeyer, o Lúcio Costa, né? Eu fiz doutorado em História da Arquitetura e do Urbanismo na FAO, e aí eu fico olhando Brasília e fico pensando, aquilo faz sentido para o povo? E aí tem um nó aqui, nessa questão do 8 de janeiro, que ninguém resolve. Todos os nossos especialistas, à esquerda ou à direita, que é o povo que foi lá e depredou o patrimônio, entende o que é uma obra de arte moderna da Djanira, do Di Cavalcanti, mesmo a Brasília do Lúcio Costa e Niemeyer, aquilo cala fundo na alma deles? Não cala. Mais que isso, né? Professor, entende que aquilo é deles? Entende que aquilo é deles, que aquilo é Então, público? Olha, vocês me permitem dar um exemplo? Eu atualmente, eu estou conselheira no Instituto dos Advogados de São Paulo. É uma entidade que este ano completa 150 anos, portanto ela é anterior à própria Ordem dos Advogados do Brasil, foi fundada por Barão de Ramalho. Lá nós temos um projeto que a gente dá aulas de cidadania nas escolas públicas. Então nós destacamos lá, quem aquela semana pode se disponibilizar, e nós vamos a escolas públicas dar aula de cidadania. Começamos por uma escola chamada Barão de Ramalho, em homenagem ao fundador do Instituto. Quando nós chegamos a primeira vez lá na escola, eles falaram, duvido que alguém vai ficar dentro da sala de aula, porque você tem as aprovações automáticas, você tem aquele, né? E nós começamos um grupo, né? Eu particularmente, nessa não fui especificamente, mas um grupo de colegas lá, começaram a dar aulas de cidadania nas escolas. A aula de matemática ficava vazia, de português ficava vazia, mas as aulas de cidadania ficavam lotadas.
Na verdade, eram trocas que a gente fazia do nosso conhecimento técnico com o conhecimento técnico dos meninos que estavam lá no primeiro, no segundo colegial. Né? O que eu quero dizer com isto? Não existe nada que nasce grande. Não existe, eu nunca vi nada nascer grande. Assim, talvez eu mude de opinião, né? Nós somos aqui uma metamorfose ambulante, mas talvez eu mude de opinião. Até hoje não mudei. Eu nunca vi nada nascer grande. Tudo eu gosto de estudar Helena Blavatsky por causa disso. Blavatsky falava que ela não conheceu nada que não nascesse pequenininho para poder se expandir. Então nós precisamos se mexer. Nós precisamos fazer eventos multidisciplinares nas escolas. Os meninos adoram quando aparece lá um advogado, aparece um historiador, aparece outro dia nós fomos fazer um evento história, lá. Né? Outro dia nós fomos fazer um evento lá com um engenheiro sanitário para falar sobre a despoluição do Rio Pinheiros. Por que a gente estava copiando o modelo do Tamisa e não o modelo do não sei o quê? Os meninos amam o conhecimento. Eu costumo dizer que nós nascemos perfeitos, mas que estamos aqui experimentando a imperfeição por alguns minutos. E se a gente considerar que todos nascemos perfeitos, mas que estamos por hora experimentando a imperfeição, é uma questão de a gente fazer pequenas ações se expandirem. Porque se não for dessa maneira, não adianta um projeto maravilhoso. Por isso da importância da fiscalização, por isso da importância de empoderar os conselhos. Quando eu empodero os conselhos, quando eu empodero a fiscalização, quando eu vou lá para o Mano e digo, Mano, cara, você quer que eu vou falar desse assunto? Reúne lá todos os motocas lá do teu coisa, que nós vamos falar com eles lá sobre esse empoderamento, para eles dizerem para nós como é que a gente consegue ajudar. Veja que nasce pequeno e se expande, né, como uma coisa que fica grande, que fica imensa. Por isso que nós precisamos trazer segurança, eu volto, né? Nós temos que manter a segurança do nosso Estado. Nós somos um país pleno, nós somos um país maravilhoso. Nós estamos aqui com a faca e o queijo na mão, só precisando cortar o pedaço do tamanho correto. Quando a gente modifica a Constituição, a gente admite uma instabilidade imensa, a gente gera a necessidade, de alguma forma, de reformar ainda mais tudo que está para baixo. E, em vez de perder tempo modificando, nós precisamos investir o nosso tempo colocando em prática o que já temos. E já temos problema demais, né, doutora? Demais, com as próprias reformas, como a senhora citou, por exemplo, né? Professor, a doutora trouxe a questão da educação, né? A educação de base, o quão importante é e o poder transformador disso, né? E tem aquela máxima de que, de fato, conhecimento liberta. É muito por aí, né? Talvez o caminho fosse investir mais na base? Não resta dúvidas. E acho que a gente tem um impasse desde, no mínimo, de Darcy Ribeiro, né? Que foi ali ministro do Jango durante um tempo, até o golpe de 64, ou a Revolução, como querem alguns, de 64. Mas o fato é, como, de fato, usar o mundo da educação para uma transformação tão sonhada, né? Eu acho que a gente precisava rever essas questões, porque a gente tem, de fato, uma escola pública ampla, né? A gente tem um ensino fundamental praticamente universalizado, o ensino médio nem tanto, mas a gente tem um problema gravíssimo de ensino superior. Só, sei lá, 15% dos jovens de 18 a 24 anos estão na universidade. Então, a educação é a questão do Brasil, no mínimo, como eu disse, desde o Darcy Ribeiro. Agora, por que a gente está sempre patinando? Não é só por falta de investimento, porque tem dinheiro aos borbotões. Porque a gente precisa pensar se, de fato, a educação é um projeto público ou privado. É um projeto para a elite ou é um projeto para todo mundo. Então, acho que quando a gente resolver esse impasse, né, que é aquela velha história, clichê, mas que vale, né? Quando os sujeitos que trabalham no Congresso Nacional, na Assembleia, sei lá, de Minas Gerais ou de São Paulo, puderem tranquilamente pegar seu filho, colocar numa escola pública, né, gratuita e de qualidade, a gente vai ter um avanço nessa questão. Agora, pensando a educação de maneira geral, Mari e Paula e nosso grande público, eu acho que as pessoas gostam de uma história, como bem disse a doutora, bem contada, né? Todo mundo quer ouvir alguma coisa que envolva o conhecimento que liberta, quando alguém sabe narrar, é treinado para isso, gosta de fazer isso, é apaixonado por fazer isso. Então,
convocar, de fato, como disse a doutora, os intelectuais públicos e mediadores de várias áreas, do direito, da história, etc., os jornalistas, para de fato falarem, para se apresentarem, não só fazerem a crítica nos muros da universidade ou em alguns nichos específicos, né? Ou seja, fazer grandes debates públicos, consultando a população e incentivando a participação popular. Acho que o Ulisses Guimarães estava pensando um pouco nisso quando ele está aprovando no 5 de outubro de 88 a Constituição. É sair da bolha, né, professor? Sair da bolha aconteceu, inclusive, pela primeira vez, não pela primeira vez, né, mas houve esse ano, na 20ª legislatura, algo diferente aqui na Assembleia Legislativa com as audiências públicas, onde os parlamentares saíram, então mudaram a lógica de escolha dos municípios, saíram das regiões administrativas e das regiões metropolitanas, foram então para os pequenos municípios, pequenos realmente com menos de 3 mil habitantes, alguns deles, para ouvir o vereador, a população, a sociedade civil, enfim, quem ali quisesse falar e contribuir para o orçamento do ano que vem. Passa um pouco por aí, professor? Completamente, né? Acho que bom, primeiro que o Brasil tem uma dimensão absolutamente continental, é um país imenso, né? Sempre com essa sonhada história do gigante que nunca desperta, que envolve a questão da educação, sempre mais uma vez, e aí envolve estados, ou seja, esses estados regionais, né? Que têm tamanhos de países, São Paulo, por isso as constituições estaduais são tão fundamentais, elas vão dar conta daquilo que a Constituição Geral acaba não vendo, né? E aí, o que eu quero dizer com isso? A gente só vai avançar nos impasses das constituições liberais representativas se as democracias forem diretas e participativas. Ou seja, quando nossas casas legislativas, principalmente, mas não só, quando nosso poder judiciário se democratizar. Por que a gente tem tantas castas jurídicas ainda? Por que essas coisas não podem ser por mandato, por eleição também? Por que a gente não faz democracia direta para absolutamente tudo? Claro, com meritocracia, certamente, com competência, uma pessoa que manja do assunto, vai ter disputa, vai ter eleição, evidente, mas precisa ter democracia direta. Sem isso, a gente daqui de 100 anos vai estar falando, nossa, a gente deveria ter feito isso, né? Hoje estamos aqui perdidos, de volta a uma ditadura militar. Porque isso não está descartado em nenhuma democracia liberal representativa. Sempre quando aperta, fecham a porta da democracia. Aí, doutora, a gente conversava, né, se é possível mudar a Constituição. A gente ouve muito falar da PEC, né, as PECs, as propostas de emenda à Constituição, né? Mas o que é efetivamente isso? Então, essa Constituição, embora, em que pese a senhora tenha comentado que não acha, que acha que a gente tem instrumentos e ferramentas suficientes, tanto na Constituição Federal quanto estadual, da forma como elas existem hoje, ainda são feitas emendas à Constituição, principalmente nos legislativos estaduais, federal também. Sim. Veja bem, a gente precisa separar aqui duas situações. Uma coisa é, eu quero formar uma nova Assembleia Constituinte e trocar a Constituição inteira. Outra coisa é, eu preciso reformá-la num ponto específico, e aí isso se chama a famosa emenda que está lá no artigo 60. Para emendar uma Constituição, você tem lá as pessoas competentes para apresentar os projetos de emenda, presidente da República, 2/3 de uma casa ou de outra, enfim, aí tem lá todas as pessoas aptas a fazê-lo. Os projetos de emenda precisam passar necessariamente em 2 turnos pelas casas e precisam ter 3/5 de votos nas duas. Logicamente, uma Constituição de 30 e poucos anos, ela foi sofrendo algumas emendas. Mas a gente já tem uma proteção dentro do mecanismo da própria Constituição, que são as cláusulas pétreas, né? Você tem lá 4 situações que não podem ser alteradas de maneira nenhuma, a gente chama de cláusula pétrea, que é a República Federativa, o voto direto e secreto, enfim, você tem lá as cláusulas pétreas. Então veja como ela mesmo cria mecanismos de se manter no tempo e no espaço. Ela mesmo cria. Uma curiosidade, até para a audiência, uma curiosidade. O primeiro direito que o homem pleiteou, eu não sei se vocês sabiam, foi o direito à liberdade. Historicamente, lá, né, se a gente voltar lá a Hermes Trismegisto, se a gente voltar lá a 6.000, que é o que a gente tem um pouco de conhecimento, né, através das tábuas, tá, a gente vivia como nômades, nós vivíamos em grupos, né,
que perambulavam pelo planeta. O primeiro direito que as pessoas invocaram era o direito de trocar de grupo. E às vezes eu era tão importante para o grupo, ou porque eu produzia muito, ou porque eu era um líder no grupo, que alguém não deixava eu sair. E às vezes eu queria me casar com alguém de outro grupo, ou queria viver em outro grupo, não importa. O primeiro direito que o homem pleiteou, quando nem se falava em um homem ser julgado por um outro homem, como a gente faz hoje, hoje os homens são julgados pelos próprios homens. E nós precisamos nos elevar o suficiente para um dia não precisar ser julgado por outro homem. E isso só vai acontecer o dia que a gente respeitar o direito do próximo. E aí não precisamos mais ser julgados por outro. Porque enquanto houver alguém que mata alguém, enquanto existir alguém que desrespeita um outro, a gente precisará ser julgado por nós mesmos. Então, voltando, o primeiro direito que a gente teve lá atrás foi o direito à liberdade. Foi o primeiro de todos que a gente pleiteou. Porque a gente queria o quê? Mudar de tribo, mudar de grupo. Né? Se a gente trazer isso para dentro da Revolução Francesa, lá para os ideais de igualdade, liberdade, fraternidade, né? Que seria uma versão mais moderna do que a gente pleiteou, lá na nossa origem. A gente fala tanto dos nossos povos originários, que eles são, e a gente muito pouco estuda a nossa origem e o que ela nos deixa. Né? Então, se a gente levar isso, atravessar alguns 1000 anos e chegar na Revolução Francesa, e se a gente trouxer os ideais da Revolução Francesa para hoje, eu não vejo que a nossa Constituição, enquanto evento principiológico, enquanto uma tábua de direitos fundamentais, enquanto um lugar que guarda os princípios basilares de um Estado democrático de direito que, por exemplo, precisa ser laico. E aqui poderemos ficar dando diversos exemplos. Eu não vejo por que ela precise ser alterada. Fazer uma PEC é pegar o quê? É pegar, por exemplo, uma isenção tributária que foi dada, uma imunidade tributária que foi dada, é pegar um direito específico da criança e do adolescente, ou, por exemplo, uma questão ambiental específica e alterar aquele item. Às vezes, até porque as relações mudam, a gente precisa alterar alguns. Mas vamos combinar que vocês já viram a quantidade de PECs desde que a Constituição nasceu. Né? Há algumas pessoas que dizem que nós já temos uma nova Constituição só por conta das PECs. Né? Eu, particularmente, não concordo. A Constituição, para mim, é um evento, é um documento principiológico. E nós continuamos aqui com o nosso Estado democrático de direito, uma república federativa, laico. Estamos aqui falando em voto direto, em voto de analfabeto, em direito das mulheres e etc. e tal. Né? Em direito da criança e do adolescente, em direito ambiental, em imunidade tributária, em ação direta de constitucionalidade do Supremo. Olha o arcabouço. A gente ficaria aqui horas. Mas os ideais de liberdade, lá do início, né? E depois daqui, de liberdade, igualdade, fraternidade, eles estão mantidos. Então, por que é que nós vamos perder segurança? Né? Se a gente pegar o volume de PECs que tem circulando, elas são realmente necessárias? Eu vejo que não. Professor, por favor, as considerações finais. Bom, primeiro uma alegria poder, como eu disse, falar com vocês aqui, prestar um serviço público numa instituição pública tão fundamental. Sim. Junto com essas duas mulheres muito competentes, que eu admiro muito, inclusive hoje a Paula ouvindo você, aprendendo com você. E dizer que estamos aí, né, pensar democracia é um processo prazeroso, mas ao mesmo tempo doloroso, porque, como você bem disse, são as cicatrizes do passado e das lutas do passado que informam os caminhos do futuro, né? E o futuro não existe, o futuro é hoje, aqui e agora, vamos trabalhar para isso, pensar em democratização cada vez mais, em participação direta. Então esse é o recado que eu deixo para o nosso público. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Muito obrigada, professor. Doutora? Nós somos uma república jovem, não é? Dando um exemplo de amor ao próximo, ao mundo todo. É como eu nos vejo. Né? Eu tenho uma fé inabalável de que meus filhos estarão muito melhores do que eu ou nós estamos aqui hoje. Na verdade, o que nós estamos todos aqui fazendo hoje é um exercício de aprender a amar o próximo. Não é?
E se a gente conseguir sair daqui melhor do que chegamos, já valeu. Porque não há nada que não nasça pequeno para poder se expandir. Então, como uma república jovem que somos, precisamos demonstrar segurança para o público todo, né, para o país, para o mundo inteiro, e precisamos atrair para cá novos investimentos, atrair novas cabeças pensantes que queiram estar aqui conosco para fazer do nosso país um lugar melhor para se viver. Né? E que a gente consiga isso, cada um com o seu trabalho, com a sua tarefa. Enfim, era isso que eu tinha para dizer. Muito bem, agradeço demais aqui a presença hoje do professor Lindener Pareto e da doutora Paula Tonani. Falei certo? Certíssimo. Claro, agradeço demais a sua audiência, a sua companhia até aqui e até o próximo Alesp em Pauta.